E aí galera, eu sou Pedro Bahia, venho para o projeto da célula de elétrico da Top e nesse vídeo eu vou estar mostrando como é que a gente pode realizar a queda de tensão de um projeto elétrico, mais especificamente a queda de tensão externa. Então eu vou dividir em dois vídeos, tudo bem? Primeiro eu vou falar aqui da queda de tensão interna e no outro vídeo eu comento sobre a queda de tensão externa, a queda de tensão entre quadros e a queda de tensão geral, que é algo mais fácil de falar. Bom, a queda de tensão interna é basicamente uma averiguação do projeto elétrico para ver se ele realmente está no conformes. E ele serve para a gente, resumindo, ver se a energia consegue chegar até o ponto mais distante, até o ponto mais crítico do nosso traçado. Como é que ele funciona? A gente vai primeiro começar escolhendo qual ponto a gente acredita que seja o mais crítico. Esse ponto ele pode ser o mais distante do quadro e barra ou o que tiver a maior potência. Então, aqui logo abaixo eu tenho o nosso quadro do térreo, ok? E eu tenho que escolher um ponto que esteja mais distante e ao mesmo tempo com a maior potência. Como ele está aqui embaixo, eu vou olhar logo lá em cima quais são os pontos que eu tenho mais longe. E os dois maiores que eu tenho são o da bomba e o dessa TUI. No caso, eu tenho que decidir qual eu vou escolher, o que está mais longe ou o que tem a maior potência. Apesar desse estar mais longe, a distância entre eles não é muito grande. No entanto, a potência dessa TUI é praticamente o dobro dessa. Na verdade, aqui é uma TUI, desculpe. A potência dessa TUI ela é quase o dobro da motobomba. Então, justamente por esse motivo que eu vou escolher ela. Pronto. A partir do momento que eu tenho o meu circuito escolhido, eu vou estabelecer quantos pontos eu tenho até chegar a ele. Então, como é que funciona? Eu tenho o nosso quadro e em quantos pontos meu circuito passa até chegar àquele ponto. Então, aqui nesse eletroduto está passando 7 e 8 e eu venho. Então, eu tenho o primeiro ponto, que é do quadro até essa lâmpada, primeiro ponto. Depois eu venho por esse eletroduto até o segundo ponto. Subo por esse eletroduto até o terceiro. Venho para o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, porque eu desço para essa tomada, e nono. Para ter certeza disso, eu posso olhar no 3D. Então, onde basicamente essa luminária eu posso ver ela no 3D. E para levar para aquela minha TUI, eu desço e venho para cá. Por isso que esse é o 9 e esse é o 8. Então, nós temos 9 pontos até poder chegar nela. Eu posso vir na minha planilha e na minha planilha eu consigo colocar quantos pontos eu tenho. Então, eu tenho aqui que era de tensão do quadro 1. Eu venho e numero meus pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. Agora, eu vou conferir como que a potência chega até esse ponto. Basicamente, eu tenho um ponto de 1000 de potência, que ele precisa ser abastecido com 1000 de potência. Ele é uma tomada única, ou seja, é um circuito único que eu levo para um único ponto. Ele não se desmembra em mais de um circuito, ou seja, em mais de um trecho. O trecho é basicamente essa ligação de pontos que a gente fez. A gente tem um trecho. O circuito ele poderia ter esse ponto aqui, então ele se dividiria em trechos. Ele vira para cá. A partir desse momento, ele se dividiria em um trecho aqui, outro trecho aqui. Por ele ser uma tomada única, ele sai do quadro com 1000 de potência. Então ele vem com 1000 esse caminho inteiro até chegar na tomada. Por isso que eu coloco aqui na planilha que a potência em watts é sempre 1000. O que é que aconteceria se tivesse um desmembramento de trechos? Bom, eu vou pegar no caso esse circuito 4, que ele começa aqui, ou ele termina aqui e ele também termina aqui. Então vamos pegar só essas 3 tomadas, mesmo ele tendo outras, ok? Vamos pegar só essas aqui, então eu tenho 100 de potência aqui, 200 de potência aqui, 200 de potência aqui. Ou 100, 200, 300. Então como é que funcionaria? Meu circuito 4, ele sairia do quadro com 300 de potência, ou seja, ele sairia com potência total. Então a gente faria todo o caminho que o circuito 4 passa, então ele vem aqui e vai seguindo todo um trecho único, tudo com 300 de potência, ok? A partir de que eu chego nesse momento, que é o momento de bifurcação, onde eles se dividem, eu tenho que 100 de potência vai para esse lado, enquanto 200 de potência vai para esse lado. Ou seja, supondo que esse ponto seja o nosso ponto 5, a partir do ponto 6, 7, 8 e 9, teria tudo 100 de potência.
enquanto o ponto é o ponto de outro trecho, então o ponto 5, aqui já é o ponto 6, 7, 8 e 9 de outro trecho, a gente pode conferir aqui na planilha. Então, eu tenho o circuito 7 e 8, eu tenho o primeiro trecho dele, onde tem os pontos, e eu tenho o segundo trecho dele, onde tem outros pontos. Então, voltando para o Revit, supondo que aqui seja o ponto 5, ele chegou no ponto 5 com 300 de potência, ou seja, ele está na potência máxima. A partir daqui, que eu venho para os pontos, eu contaria com ponto 100, 100, 100. O mesmo varia para cá. Ele tem 300 aqui, ele viria com 200, 200, 200, 200. Então, na planilha, eu viria e colocaria da seguinte forma. Eu tenho 300 pontos, 300, 300. A partir do momento que eu chego no 5, ele se desmembra. Então, para um trecho, ele continuaria com 100 de potência até chegar no seu ponto final, enquanto que para outro trecho, ele seguiria o mesmo exemplo. Então, vou botar aqui 5, 6, 7, 8, 9. A partir do momento que ele está no ponto 5, aqui já é para o outro trecho, ele se divide com 200 de potência. Então, ele chegaria até o ponto final com 200 de potência. Repetindo, aqui é o ponto 5, estou com 300 pontos de potência. Passei para cá, passei a ter 100. Já se fosse para outro trecho, passei para cá, passei a ter 200. Ok? Certo. Agora voltando, eu vou voltar aqui só para voltar para o exemplo que a gente estava. A partir do momento que a gente já tem os pontos definidos e as potências definidas, a gente tem que definir quais são as distâncias. Então, nessa etapa, a gente vem no Revit e vamos pegar todo o caminho de eletroduto que o meu circuito segue. Então, eu tenho que olhar tanto em planta baixa quanto olhar em 3D para ver qual a altura vertical. Na planta baixa eu olho a altura horizontal, no 3D eu olho a altura vertical. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso apertar a tecla WT no teclado, então W logo em seguida T, e ele vai se dividir. Aqui eu tenho meu 3D, aqui eu tenho minha planta baixa. Bom, eu quero seguir o meu caminho do 7 e 8. Então eu venho somando, eu pego esse eletroduto que está na horizontal, vejo quanto ele tem de comprimento, somo com o eletroduto horizontal em seguida, então aqui já daria uns 11, 1,1 alguma coisa, somaria com o que tem logo em seguida, então aqui já daria uns 2,5 metros, e faria isso até chegar no ponto, então aqui já daria uns 2,6, 2,7. Essa é a minha distância horizontal. Então eu viria aqui e colocaria 2,6. Aqui já está 3,16 porque o cálculo está certo, está mais específico. Bom, para fazer o cálculo no Revit, às vezes no cálculo no vertical, às vezes é mais complicado você olhar no 3D e saber qual é o caminho que o seu circuito realmente está seguindo. Bom, para isso o que eu faço? Eu venho clicando, eu clico no caminho do eletroduto no térreo, apertando Tab para eu selecionar todo o caminho. Ele vai ficar azul no meu 3D. Então pronto, eu sei que esse é a altura vertical que eu quero, porque é o que está em 3D. Então eu basicamente clico nela, vejo qual é o comprimento que ele tem aqui na aba de propriedades, comprimento é de 1,5, e vou somando com os comprimentos verticais que eu tenho no restante do caminho. Então eu faço a mesma coisa, clico, somo, daria 1,6, alguma coisa assim. E aqui ele tem o cálculo dele. Aqui já está um cálculo diferente, mas como eu estou só querendo evidenciar para vocês essa questão da distância, não se atenham a isso. Bom, eu seguiria fazendo esse mesmo caminho. Então aqui eu já tenho um que é só vertical. Então eu seleciono ele, vejo quanto de comprimento ele tem, coloco na planilha, depois eu venho aqui e vejo qual a distância horizontal. Como as luminárias, ou seja, o ponto 1 e o ponto 2 estão no mesmo nível, não tem distância vertical. Então eu posso tanto vir aqui e colocar 0, quanto não colocar nada, não faz diferença. Depois que a gente fizer todo esse caminho, então a gente vai fazer todo o caminho de pontos, passando pelo ponto 1, 2, 3, até o último ponto, que é o ponto 9, que é o ponto de onde tem a nossa potência. A gente vai pegar todas as distâncias, tanto horizontal quanto vertical. A gente vai ter essa aba da planilha toda preenchida. Com isso, ele vai calcular a soma dos comprimentos, então ele vai somar o comprimento horizontal com o vertical, e depois ele vai calcular a potência total desse trecho. Então, a potência total do trecho, ele vai evidenciar aqui, que é o seu trecho crítico. Caso a gente tenha vários trechos, mais de um trecho, como eu comentei na outra versão, onde se desmembra, ele colocaria aqui, e ele veria entre essas qual é o trecho crítico, e ele mostraria aqui, ó. Pronto. Com o nosso trecho crítico achado, essas duas abas elas estarão em branco.
Então a gente tem que decidir colocar qual é a seção do nosso fio e qual é a tensão. Por ser um circuito bifásico, ou seja, tem duas fases, a gente utiliza com 220 volts. Caso fosse um circuito monofásico, seria 127. A gente tem que definir também a seção do fio. Como já é padrão, a gente coloca sempre a seção do fio 2,5 e com isso a gente consegue encontrar a queda de tensão que ele acha com o cálculo automático. Essa é a queda de tensão interna. Bom, a queda de tensão interna que é aceitável é no máximo 4. Caso passe de 4, já é uma queda de tensão crítica, aí a gente tem que dar um jeito de reduzir essa queda de tensão. Como é que a gente faz isso? Bom, a maneira mais simples de fazer isso é aumentar a seção do fio. Então, vou mostrar com um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui a queda de tensão de 0,55. Caso minha seção do fio fosse 1,5, digamos que fosse de uma iluminação, seria maior, subiria para 0,92. Então, o que a gente faz? A gente aumenta. Como eu estava naquele exemplo de 2,5, ele está com 0,55, eu aumentaria, supondo que esteja com mais de 4. Então, eu colocaria a próxima seção de fio, que é comercial, ou seja, 4. Ele diminui, passou para 0,35. Supondo que a gente ainda tivesse com uma queda de tensão maior que 4, a gente teria que continuar aumentando, então a gente subiria, no caso, para o próximo valor comercial, que é 6, até a gente conseguir ter um valor menor que 4. Bom, basicamente é dessa forma. Como eu comentei logo no início também, para eu poder escolher entre essas, caso eu tivesse em dúvida, eu poderia fazer os dois circuitos. Então aqui eu estou feito, eu posso só clicar nesse mais, abrir um outro circuito e eu tenho a queda de tensão do circuito realizada. Tá vendo que a queda de tensão deu 0,44? Ou seja, a queda de tensão daquele circuito é menor que a dessa, que estava de 2,5. Então, na verdade, essa é realmente a minha queda de tensão interna, que é a maior. Bom, basicamente é isso, a queda de tensão interna. Eu vou estar explicando no próximo vídeo como é que a gente faz a queda de tensão externa, que é muito mais simples, entre quadros também, e achando a queda de tensão total, que é a soma da queda de tensão interna com a queda de tensão externa. Bom, e é isso, galera. Valeu!